Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Pai do Senhor, meus irmãos, glória a Deus, quero lhe desejar uma noite de bênçãos, de paz, de milagres, que você tenha a presença do Senhor evidenciado na sua casa, isso é muito bom, glória a Deus, a cada um de nós, na verdade. E antes de nós iniciarmos, como é costume, nós iniciarmos com uma oração, eu quero pedir para você que nos acompanha pelo Facebook, que você deixe o seu like, compartilhe nos seus grupos, na sua linha do tempo, é importante para que outros estejam recebendo deste devocional, que tem impactado vidas, esse devocional diário que nós fazemos. E para você que está no YouTube, deixe o seu like, assim a plataforma entende que este vídeo é relevante e indica para outras pessoas. Vamos orar ao Senhor, pedir a direção do Espírito Santo? Oremos. Senhor Jesus, pedimos, Pai, a Ti a direção do Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha, meu Deus, conduzir nossa mente, lábios e coração. Que vidas sejam impactadas, transformadas. Que meus irmãos, onde estiverem assistindo esse devocional, sintam a Tua presença, a presença do Teu Espírito Santo. Fica conosco, tira todo o atrapalho e todo impedimento. É o que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, meus irmãos. O texto que vai embasar este devocional de hoje está no versículo 3 e 4, que diz exatamente assim: Ele percorreu toda a região, nas imediações do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Glória a Deus. Essa passagem que nós lemos, principalmente essa que faz referência ao profeta Isaías, ela está em Isaías 40, de 3 a 5, em que ali vem ministrando e profetizando a vinda de João Batista, que estaria ministrando a palavra do Senhor e precedendo a vinda de Jesus, a vinda do Messias. O capítulo de número 3 ele é um capítulo muito breve, porém de um cunho espiritual muito forte. No versículo de número 7, ele vem dizendo: João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento e não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. Então, o que João Batista ele literalmente estava dizendo ali para que o povo viesse se arrepender. E não era um arrependimento momentâneo, um arrependimento por causa da situação que eles viviam naquele período. Era um arrependimento desde sempre, desde o seu nascimento, por causa que culturalmente eles não tinham amor, eles não evidenciavam o amor de Deus na vida deles, por isso que era necessário o arrependimento. E João Batista pregava isso. Quando João estava no versículo de número 10, no versículo 9, e também o machado está posto à raiz das árvores, portanto, toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada ao fogo. Que fruto é esse, meus irmãos? Ele diz fruto de arrependimento. É fruto para o reino de Deus, é fruto para que a obra do Senhor prospere, é fruto que venha colocar o irmão mais importante do que a mim, porque é isso que o Senhor nos ensina. Então as multidões perguntaram a João: o que é que devemos fazer?
Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Ou seja, ele está falando daquilo que Jesus ele vinha falar posterior a ele. João era aquela voz que clamava no deserto e ele anunciava a vinda do Senhor, glória a Deus, aleluia. Ele, cheio do Espírito Santo, ele estava fazendo aquilo que Jesus viria posteriormente a ele. Só que iria se cumprir em Cristo, porque ele era o Messias. E quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobre mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós que devemos fazer? Ele disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas e contentem com o salário que vocês recebem. Nada mais do que aquilo que nós estamos vendo é que é uma conduta segundo a moral perfeita de Deus. Olhando para os mandamentos que foi entregue a Moisés, eles não cumpriam isso. Por isso que João Batista ele vinha pregando o arrependimento, né? Então, aí logo em seguida, vamos lá, versículo 18. Assim, muitas outras exortações João anunciava o evangelho ao povo, mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por causa da maldade do mesmo, uma maldade que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, mandou prender João. Então ali, só que antes disso, nós vamos separar, porque isso não é uma ordem cronológica, aconteceu esse evento, mas antes disso, nós vemos no versículo 21, ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu que, enquanto ele orava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E do céu veio uma voz que dizia: você é meu filho amado, em você me agrado. Então vamos lá. Quando nós vemos essa passagem em que João Batista ele é preso pelo rei Herodes, por causa das abominações, das prostituições que ele fazia com a mulher do seu irmão, que João Batista combatia duramente, e João Batista ele combatia duramente contra o pecado. Nós vamos ver um final como se antes disso João tivesse sido preso, mas não. Lucas ele narra os fatos, de maneira isolada, mas em ordem. Primeiro veio o batismo de Jesus e depois de um tempo João foi preso, tá? E nós vamos ver logo em seguida, no versículo de número 23, que já é para finalizar, o capítulo 3, nós vamos ver a genealogia de Cristo. Só que eu trago uma curiosidade para você nessa genealogia de Cristo, tá? Quando nós vemos essa genealogia, que vai do primeiro, que é José, que é filho de Eli, desde o último antes de Jesus, e começa em Adão. Nós vemos aqui um detalhe muito importante. Nós vemos que pulou de Davi para Salomão, e de Salomão ele pegou, ele pulou uma descendência, olha só, Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé. Não apareceu Salomão nessa genealogia aqui. É como se houvesse um desvio da genealogia, porque se fosse uma genealogia por Salomão, nós sabemos o que aconteceu com Salomão e toda a sua descendência depois dele. Então é um caminho de pecado, um caminho errado que Salomão pegou durante a posterior à sua apostasia. Então aqui o escritor, no caso Lucas, ele narrou aqui a genealogia de Jesus, não fazendo menção a Salomão, Então ele foi pelo outro filho de Davi, Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, entendeu? Então vai até Adão, filho de Deus. Então isso é uma curiosidade muito interessante, porque ele não conta, na genealogia, segundo Lucas escreveu, não conta Salomão. E nós finalizamos com essa genealogia de Jesus, narrado por Lucas. Só que a grande questão do capítulo 3 de Lucas
o que deve nos chamar, o que nos chama a atenção e deve ser evidenciado em nós, é algo que João Batista ele vinha pregando. O capítulo 3 ele é praticamente todo dedicado a João Batista. É sobre o arrependimento, é sobre gerar frutos ao reino de Deus, né? É sobre prosseguir na obra do Senhor de maneira justa e digna. Era isso, porque ele combateu Herodes, né? Ele combateu duramente o rei Herodes, contra o pecado que ele cometia. Então, por isso que o capítulo 3 ele é dedicado basicamente a João Batista. Ele é narrado segundo aquilo que foram os atos de João Batista. Porque é isso que todo crente, de fato, aquele que crê no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, isso era num passado antes de se arrepender, e hoje nós devemos obrigatoriamente dar frutos para o reino de Deus. Glória a Deus por isso. Que você possa ficar com essa palavra no seu coração, que você possa meditar nela e ver o quanto é importante que os nossos frutos sejam dignos de arrependimento para que a obra do Senhor cresça, prospere e você seja cada vez mais abençoado para a glória de Deus. Amém? Uma passagem bem rápida, né? Lucas 3 é bem rápido, né? E amanhã nós estaremos vendo Lucas 4, né? E Lucas 4 ele já é um pouquinho mais longo. Nós vamos ver um pouquinho outros detalhes acerca daquilo que narrou, daquilo que escreveu Lucas, né? O evangelista Lucas, sobre os atos daquilo que foi a história de Cristo. Amém? Então vamos nesse momento finalizar, e antes de nós orarmos para finalizar, você que nos acompanha pelo Facebook, que quero lhe pedir, né, que você deixe o seu gostei, tá? E compartilhe este vídeo aos seus grupos, né, na sua linha do tempo. E você que nos acompanha pelo YouTube, é importante você estar inscrito para receber diariamente esse devocional e outros conteúdos que nós postamos, né? Toda semana é postado conteúdo, pelo menos todo dia tem o devocional, mais o conteúdo na quarta-feira e outros vídeos que a gente produz de ensino da palavra, tá? É necessário estar inscrito e deixe o seu like também. Em qualquer situação, comente, né? Deixe seu comentário, é importante. Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos. Senhor Jesus, estamos finalizando aqui este devocional, Pai. Que nós venhamos verdadeiramente dar frutos, Senhor, frutos para o Teu reino, que o Teu nome seja glorificado. Abençoa, Senhor, Teus filhos que acompanharam essa transmissão, seja no Face ou no YouTube. Abençoa eles tremendamente. Sejam impactadas vidas, Senhor, através dessa palavra, deste devocional, e que o Teu nome seja glorificado. Deus, abençoa a nossa noite. Nos dê, Senhor, um sono restaurador, uma madrugada de revelações e um amanhecer mais abençoado ainda, para a glória do Teu nome é o que te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, finalizamos aqui. Deus abençoe sua vida. Forte abraço. Paz do Senhor.